Como os aliados do Ocidente se voltaram uns contra os outros por causa da China. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação. E se já é inscrito, verifique se as notificações estão ativadas e compartilhe os vídeos com amigos. Os movimentos chineses hostis e contínuos de expansão marítimo, aéreo e terrestre em relação aos seus vizinhos do Sudeste Asiático nas águas contestadas do Mar Meridional parecem não ter fim e preocupam as grandes nações do outro lado do planeta, que observam seus aliados como Taiwan e a Austrália sofrerem pressões desproporcionais na esfera bélica e econômica. Os Estados Unidos não reivindicam nenhuma parte do Mar da China Meridional como sua, mas há muito promovem a liberdade de navegação por via aérea e marítima, que Washington acusou Pequim de militarizar com ilhas artificiais fortemente armadas, com bases aéreas, bombardeiros e artilharias de prontidão. Nessas imagens captadas pela Marinha Americana, observa-se a expansão naval chinesa sobre os mares contestados da Ásia. Emmanuel Macron estava otimista com suas contas para angariar confiança e segurança em seu eleitorado e estreitar a aproximação da França com os Estados Unidos pós-Donald Trump, cuja inteligência e personalidade gerencial afastaram os americanos do sensacionalismo e imposição revolucionária de um governo francês decadente. A equipe de Macron e o próprio presidente permaneceram em prantos após descobrir, no final de setembro, que Biden, Boris Johnson e Scott Morrison haviam de fato dado um novo ímpeto a uma aliança estratégica que remodelaria a segurança na Ásia para conter os crescentes objetivos militares da China, a Aliança AUKUS. O pacto rasgaria um contrato de 36 bilhões de dólares liderado pela França para construir 12 submarinos movidos a diesel da classe Collins para a Austrália e minaria as ambições de Macron do Indo-Pacífico, o berço de ouro. A mídia do Ocidente trouxe esta questão dos submarinos como algo abrupto e inédito. Realmente pareceu ser um tipo de quebra contratual sem escrúpulos. Entretanto, foi exatamente isso que tentaram mostrar ao público. Ocorre que as autoridades australianas disseram que Paris ignorou sinais de que o contrato estava em apuros. Inclusive, em fevereiro, quando Pierre Pommelet, chefe da construtora francesa de submarinos Naval Group, desembarcou em Adelaide, centro costeiro e importante da Austrália. Foi o apêndice do primeiro-ministro Morrison que ordenou uma revisão do acordo do programa Barracuda, ou Classe Collins, assinado em 2016. Pommelet esperava mover o contrato ao longo da fase de projeto detalhado para desbloquear um grande pagamento, mas ele voltou para casa de mãos vazias. Era o sinal claro de que a mão egocêntrica de Macron no ombro do premier australiano se transformaria em punhos de raiva. Na realidade, Canberra vinha tentando desistir do contrato com a França há meses. O governo australiano estava preocupado com seu custo e o lento progresso na criação de empregos locais e na transferência de tecnologia. Em janeiro de 2020, o auditor-geral do país revelou em um relatório que o Comitê Consultivo de Especialistas em Defesa havia instado o governo a explorar uma alternativa aos submarinos franceses já em 2018. O canal Área Militar já levantou as principais alternativas de escape aos australianos para adquirir submarinos com capacidade de propulsão nuclear, a classe britânica Astute e a classe americana Virginia, que estão no topo. Do lado francês, os custos excessivos e atrasos eram esperados em um contrato de defesa tão grande. Toda esta análise do cenário, que envolve a relação de conflito diplomática dos agora ex-aliados do Ocidente, você nunca encontrará em nenhum outro canal. Por isso, pedimos que compartilhe o vídeo e se inscreva e ative o sino de notificação. Acredita-se que a França também não conseguiu compreender as implicações das crescentes preocupações da Austrália sobre o poderio militar da China no Indo-Pacífico. Para compreender melhor, a China se situa a apenas 4.000 quilômetros da Austrália em métrica reta, direta e sem incluir obstáculos como ilhotas, arquipélagos e nações à frente. A ameaça dos vermelhos não segue apenas no poder bélico naval sobre as águas do Pacífico ou rumando no Índico. Refere-se também no agrupamento
agrupamento econômico bilateral com as nações na Oceania e na Ásia, que fortalece o cinturão econômico de Xi Jinping. Os reflexos deste avanço significou fracasso aos franceses, pois a Austrália havia chegado à conclusão de que os submarinos movidos a diesel não era mais a melhor maneira de manter Pequim à distância. Os franceses tinham sua própria tecnologia de propulsão nuclear. Em junho, eles até perguntaram a Canberra se ela queria mudar para a energia nuclear, de acordo com diplomatas de Paris. Com base nas informações do ex-comandante de submarino nuclear e agora no centro de uma nova segurança americana, Thomas Shugart, a tecnologia de propulsão dos Estados Unidos é uma das joias dos militares americanos, por permitir que os submarinos sejam furtivos quando submersos e ajuda a evitar a detecção de sonar. Ao contrário, os franceses insistem que sua tecnologia de jato de bomba d'água movida a diesel é na verdade mais silenciosa do que os sistemas de resfriamento em funcionamento permanente dos reatores americanos. Mas, além do debate tecnológico, o governo de Morrison queria mais, além das expectativas de possuir um dispositivo de alta dimensão para qualquer água e furtividade. A Austrália havia calculado que Biden facilitaria uma nova oportunidade, a transferência de tecnologia, assim como o Reino Unido. Para alguns analistas, o lado mais otimista da martelada de acordo segue dos Estados Unidos com a classe Virgínia, apesar de grandes obstáculos até a conclusão do processo que precisa estar definido o mais rápido possível para a entrega dos submarinos nas próximas décadas. Esse otimismo se baseia na enorme confiança britânica que compartilha a tecnologia nuclear com os americanos desde 1958, pelos britânicos se comportarem como intermediários para ajudar a Austrália a proteger a tecnologia dos americanos. Alguns já são ao contrário, garantem que o Reino Unido se beneficiará com seus projetos. Depois que Canberra e Londres levaram a proposta a Washington, representantes dos três países intensificaram o trabalho, disse um alto funcionário dos Estados Unidos. A relação pessoal entre Morrison e Johnson, dois políticos conservadores, entrou em jogo e colocou a França definitivamente em segundo plano. Segundo a diretora do programa dos Estados Unidos no Instituto Montaigne da França, Maya Kendall, a situação uns contra os outros, nunca pensado de acontecer no passado não tão distante, é uma crise muito séria, especificamente entre a França e os Estados Unidos, e a confiança, mais para o lado dos franceses, dificilmente será retomada em sua plenitude. Daqui para frente, os franceses agirão com os Estados Unidos, Reino Unido e a OTAN, conforme dizia Ronald Reagan, diante dos soviéticos. Confie, mas verifique.